Fala turma, professor Samuel Dória, mais uma vez falando de matemática com vocês. E aí, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa segunda videoaula dessa semana, aula 3 e 4. Então pessoal, é importante vocês entenderem que precisam estar com o material didático de vocês à disposição. E aí pessoal, para iniciar nossa aula, nós não podemos esquecer que o nosso componente curricular é matemática. Essa aula tem como público-alvo vocês alunos do 6º ano do ensino fundamental. Nessa aula de hoje a gente vai falar de segmentos de medidas. Então, é importante que vocês lembrem das habilidades estudadas na videoaula anterior. E aí, vamos iniciar a nossa aula de matemática de hoje. Então, pessoal, a gente vai falar de medida de um segmento. Olha, medir uma reta ou uma semi-reta é impossível, já que elas têm pelo menos uma parte sem fim, mas o segmento de reta ele pode ser medido. Em seu comprimento, para ver como isso pode ser feito, considere os segmentos. Aí, eu tenho aqui o segmento AB, ele é um segmento de medida. Ele nasce no ponto A e termina no ponto B. Eu tenho também o segmento MN, ele nasce no ponto M e termina no ponto N. Aí, pessoal, eu vou dizer que a medida do segmento AB é representada por A. A é a medida do segmento AB. Eu vou dizer que a medida do segmento MN é representado por B. B representa a medida do segmento MN. E aí o que é que nós vamos fazer? Nós vamos dizer que o segmento AB ele mede exatamente igual a 2 vezes o segmento MN. Por que que eu estou dizendo isso? Assim, eu peguei o compasso, ou uma régua, e eu medi. Eu disse que o segmento AB, ele tem um determinado tamanho, que é exatamente igual a 2 vezes o tamanho do segmento MN. Eu vi que dentro do segmento AB, eu posso escrever 2 vezes o segmento MN. Aí eu fiz uma comparação. Eu disse que o segmento AB é exatamente igual a 2 vezes a medida do segmento MN. Nesse caso, eu usei um segmento para medir o outro. Então, nós vamos iniciar as medidas de um segmento assim, fazendo comparações. Aí ele diz o seguinte: a medida do comprimento de um segmento é obtida quando comparamos o segmento considerado com outro segmento, tomando seu comprimento como unidade de medida. Então, foi isso que nós fizemos aqui. Eu peguei o segmento MN, comparei ele com o segmento AB, usei a medida do segmento MN para medir o segmento AB. Agora nós vamos ver quando 2 segmentos eles são congruentes. Ele diz o seguinte: vamos agora medir o segmento AB e o segmento BC usando U como unidade de medida. Olha, esse segmentozinho aqui, tendo como unidade de medida U, vai ser usado para medir os segmentos. Então eu vou dizer o seguinte, que o segmento AB, eu medi ele, eu disse que ele mede 1, 2, 3, 4 vezes a unidade de medida U. Eu medi o segmento CD e eu disse que ele mede 1, 2, 3, 4 vezes também a unidade de medida U. Então o que é que eu vou dizer? Que os segmentos AB e o segmento CD, eles têm a mesma medida. Esse daqui mede 4 vezes o segmento U, esse mede 4 vezes o segmento U. Então nós vamos dizer que 2 segmentos que têm as mesmas medidas, tomada por mesma unidade de medida, são congruentes. Então, segmentos congruentes são segmentos que apresentam as mesmas medidas, medida na mesma unidade de medida. Aí, pessoal, nós vamos para a atividade de vocês para solucionarmos algumas questões. Então, aqui na questão 1, ele diz: considere U como unidade de medida, o segmento U, e use um compasso para determinar a medida de cada um dos segmentos a seguir. Eu já mostrei aqui a medida dos segmentos. Eu usei o compasso e eu disse que esse segmento da letra A mede 6U, 6 vezes a unidade de medida U. Eu disse que o segmento da letra B mede 2 vezes a unidade de medida U. E eu disse que o segmento da letra C mede 4 vezes
a unidade de medida U. Eu usei o compasso para fazer essa medida. Você aí também pode usar o compasso para fazer essas medidas. Na questão 2 ele diz: considerando U como unidade, e observe a figura e calcule. Qual é a figura que nós temos? Nós temos um segmento de medida AE. O segmento de medida AE, representado pelos pontos das extremidades, foi dividido em vários segmentos. O segmento B, na verdade o segmento AB, o segmento BC, o segmento CD e o segmento DE. Depois nós temos o segmento BC, o segmento BD e o segmento BE. Depois nós temos CD e CE e depois nós temos DE. Na verdade aqui são vários segmentos. Mas o que é que ele quer saber? Ele quer saber o seguinte: a medida de AB. Qual é a medida do segmento AB? O segmento AB é esse daqui. Qual é a unidade de medida dele? Olha, 1, 2, 3, 4. Se nós estamos usando a unidade de medida U, 4U é a unidade de medida do segmento AB. Qual é a unidade de medida do segmento BC? Olha, BC. O segmento de medida BC mede 1, 2. Se nós estamos usando U para medir, 2U. O segmento de medida DE, DE, somente 1. Então, nós vamos dizer 1U. E o segmento de medida AC, AC. O segmento de medida AC mede 1, 2, 3, 4, 5, 6U. Então, nós vamos dizer que ele mede 6U. O segmento de medida BE, BE. Então, nós vamos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Também 6U. E, por último, o segmento de medida AE, que é todo o segmento de medida escrito. Então, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O segmento de medida AE mede 10U. Pessoal, nós medimos os segmentos de medida usando essa unidade de medida. U é o espaço existente entre dois pontos quaisquer. Aí agora, nós vamos falar de figuras geométricas. Então, para iniciar o estudo das figuras geométricas, vamos ver um diálogo. Ele diz assim: a face de um dado lembra uma figura geométrica. E ele diz que ainda plana. Aí ela diz o seguinte: o dado lembra uma figura geométrica não plana, um cubo. Olha o diálogo existente entre eles. Ele diz que a face, somente a face de um dado, lembra uma figura geométrica plana. E já ela diz que o dado em si lembra uma figura geométrica não plana. Ela classificou como cubo. E aí, vamos nos aprofundar nessas habilidades? Então, vamos lá. As figuras geométricas que estão contidas em um plano, isso é, que tem todos os seus pontos em um mesmo plano, são chamados de figuras geométricas planas. Olha, as figuras que têm todos os seus lados contidos em um plano são figuras geométricas planas. Então, aí ele diz: já as figuras geométricas que não estão contidas em um plano, ou seja, aquelas que não têm todos os seus pontos em um mesmo plano, são chamadas de figuras geométricas não planas. Aí nós vamos ver aqui, por exemplo, se nós desenharmos a bandeira do Brasil em uma folha de caderno, a gente acaba de desenhar uma figura geométrica plana. Todos os lados dessa bandeira estão contidos no mesmo plano. Figura geométrica plana. Então, aí agora um prédio, ela já não é uma figura geométrica plana. Se você pegar a maquete, por exemplo, de um prédio, ela é uma figura geométrica não plana. Porque nem todos os seus pontos estão contidos no mesmo plano. Então, essa é uma figura geométrica não plana. Então, aí vamos para uma questãozinha. Ele diz: pense no mundo em sua volta e liste objetos da natureza ou construído pelo homem que lembra figuras geométricas. Aí eu coloquei aqui, olha, uma paisagem. Uma casa, sol, lua, né, jardins. Então, tudo isso daqui são figuras geométricas, né, tanto construídas pelo homem quanto pela natureza. As plantas são construídas pela natureza. A lua, o sol é da natureza. A casa é figuras geométricas construídas pelo homem.
Ou seja, a casa ela é em formato de figuras geométricas. A casa é construída pelo homem e o homem construiu em formato de figuras geométricas. Aí ele está dizendo o seguinte: classifique as figuras geométricas da atividade anterior em planas ou não planas. Ou seja, olhando aqui essa paisagem, nós vamos dizer o que nós temos aqui, plana e não plana. Então, aqui dá para perceber que todas as figuras geométricas elas são não planas. A lua ela não é plana. A casa, telhado, porta, janela, as árvores não são planas. Por quê? Porque elas não têm todos os pontos contidos no mesmo plano. Questão 3. Entre os elementos descritos nas fichas, escreva quais nos dão a ideia de uma figura geométrica plana ou uma figura geométrica não plana. Por exemplo, uma folha de papel é uma figura geométrica plana ou não plana? Uma lata de extrato de tomate, a superfície do tampo de uma mesa, a tela de um quadro, um dado, garrafa d'água, tudo isso a gente vai classificar em figura geométrica plana e não plana. Então aqui, a folha de papel é uma figura geométrica plana. Todos os pontos estão contidos no mesmo plano. A lata de extrato de tomate é não plana. A superfície do tampo de uma mesa é plana. A tela de um quadro é plana também. O dado não é plano. E o garrafa d'água também não é plano. Ou seja, classificamos figuras planas e não planas. Então, pessoal, a nossa aula de hoje fica por aqui. Nós vimos figuras geométricas, classificamos em planas e não planas. Um forte abraço e até o próximo encontro.